Fala galera, muito bem-vindo ao podcast É do Jogo, este podcast semanal que fala sobre saúde, nutrição, medicina esportiva, longevidade, atividade física e o que mais surgir, porque o que a gente gosta aqui, em todo sábado de manhã, que é quando a gente grava, não é o dia que você vê, mas é o dia que a gente vem gravar com todo amor e carinho, trocar essa ideia pra você, é quando a gente fala sobre esses assuntos com pessoas boas desse mercado, que entendem das suas áreas e vêm aqui dividir com a gente carinhosamente. Eu sou Victor Abs, optei entrar no jogo, estão fechando aí pouco mais de 10 meses que eu decidi, vou mudar a história da minha vida, eu vou entrar nos 40 anos de idade, na minha melhor versão 360. Mente, corpo e espírito. E realmente eu me apaixonei pelo processo, conheci pessoas fantásticas nesse caminho e nesse trajeto e decidi que eu queria começar a falar, mas quem sou eu na fila do pão para falar sobre saúde e nutrição? Então eu precisava de gente, pessoas boas que me acompanharam e realmente comprovaram que funciona para chancelar aqui junto comigo. Então eu convidei o nutricionista Renan Almeida, que está aqui com a gente. Buenas, pessoal. Nutricionista Renan Almeida, especialista em emagrecimento e na prática esportiva performance. Um prazer estar com vocês. O doc esportivo Leandro Sobreiro, que entende tudo do assunto e me ajudou a realmente aumentar aí a minha performance no esporte. Bem-vindo, meu irmão. Olá, muito prazer, sejam muito bem-vindos. Eu sou Leandro Sobreiro, médico esportivo. Tenho o prazer de cuidar desse rapazinho aflito aí, que é um paciente excelente, que traz resultados muito bons pela sua dedicação, pelo seu entusiasmo, aquela vitalidade com tudo que ele faz, inclusive nesse trabalho aqui também. Cara, então vamos começar a aproveitar isso aqui, a gente tá chamando as pessoas pro lado bom da força, né? É sobre isso. E tu sabe que o episódio de hoje ele é um episódio especial, porque mesmo quando eu era bem acima do peso, isso já muito jovem, corrida sempre foi uma coisa que eu curti bastante. Eu curtia muito fazer e vou te dizer, cara, quando o cara é adolescente, né, o cara tá com um pouco mais de... Tá tudo meio que no lugar funcionando melhor e mesmo gordinho eu conseguia correr depois da academia e tal e funcionava muito bem, me fazia muito bem aquilo. Eu passei uma vida entre começar a correr, parar de correr, vai e volta, mas sempre me fez muito bem a corrida. A corrida é um esporte extremamente democrático. A princípio fácil de tu conseguir, né, exercer e treinar ele. E quando eu decidi iniciar esse processo, a primeira coisa que eu fiz quando acordei de manhã, e eu acho que a maioria das pessoas faz, mete um tênis, bota uma roupa e decide, hoje eu começo. E tu começa pela caminhada, logo vem a corrida, alguns já saem, né se aventurando já por uma corrida, às vezes não dá muito bem. E hoje eu trago o Rodrigo Tomazelli, parceiraço nosso, o cara que é diretor, fundador da Companhia dos Cavalos, aí uma das maiores assessorias esportivas de corrida e triatlo aí do sul do país. Cara, seja muito bem-vindo, é um prazer trocar essa ideia contigo, meu irmão. Prazer é todo meu. Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês Boa madrugada! Exatamente, vamos visualizar e vamos ouvir esse podcast aqui. A gente está aqui para bater um papo descontraído, informar vocês sobre todo o processo aí que o Victor vem vivenciando. Sou educador físico, profissional de educação física formado pela Casa, pela PUC. Nossa. Também tenho especializações em treinamento de alto rendimento pela Universidade Federal do Paraná e também em fisiologia do exercício e treinamento de endurance pela Universidade de São Carlos. Então a gente vai procurar desvendar um pouquinho da corrida e tentar fazer vocês entenderem sobre todo o processo. Tá, mas irmão, Cleimar, me fala, porque é Rodrigo Tomazelli, mas é Cleimar, Rodrigo Tomazelli, exatamente. E Cleimar, e como é que é o Cleimar praticante do esporte? Como é que essa história começa, tá ligado? Porque a gente vê que tu sabe que tu é professor, que tu é estudioso do assunto, mas como tu inicia nessa parada? Eu só entrei para a área da educação física porque eu fui corredor antes. Eu me apaixonei pelo processo antes da minha profissão. Eu corro já há 19 anos e trabalho especificamente com corrida há 15. 16 está fazendo esse ano. Fundei a Companhia dos Cavalos, que é a nossa assessoria esportiva, em 2011, está fechando 14 anos. E desde lá a gente vem tentando transmitir da melhor maneira possível para pessoas desde o mais alto nível, que a gente já teve campeões da Maratona de Porto Alegre por 2 edições, campeões
9 campeões, na verdade 10 campeões da Maratona de Punta del Este, uma mulher e 9 homens. E também pessoas que nos procuraram e não corriam, começaram caminhando, como foi o teu caso, Victor, e fizeram todo um processo, inclusive teve alguns casos que a pessoa saiu do zero, que ela não corria absolutamente nada, e chegou a fazer a Maratona de Porto Alegre por 2 edições. Então, é isso que a gente veio transmitir. E como foi o teu início, o teu start? O que te motivou, o que te levou à corrida? Isso é que a maioria das pessoas que nos assiste gosta de saber, porque as pessoas muitas vezes ficam procurando, tá, por onde? Qual o esporte que eu vou começar? O Vitor falou da questão democrática, mas o que te levou assim, gosto de corrida? Deixa eu só complementar a pergunta dele. Tu já tinha esse shape no dia 1 que tu decidiu iniciar? Eu sempre fui uma criança muito ativa. Eu pratiquei muito esporte desde pequeno. Taekwondo, capoeira, fiz taekwondo por 6 anos, capoeira por 8 anos, jogava vôlei na escola, basquete, futebol. Joguei no time lá da minha cidade, que é Alegrete, cá na fronteira lá do estado, perto da Argentina, no Flamenguinho de Alegrete, até os 16, 17 anos. Você já corria muito, né? Então eu já corria sem treinar especificamente corrida. Então eu sempre fui uma pessoa assim. Então, naturalmente, me levou a gostar daquilo que é o esporte base, o atletismo, a corrida, o esporte base, para todas as atividades e principalmente os esportes de endurance. Todo jogador de futebol corre, todo jogador de basquete corre. Então, a corrida leva a melhor preparação possível para vários esportes. E isso foi me apaixonando. Participei da minha primeira prova, que foi a Volta à Ilha, que é a volta em torno da ilha, lá de Florianópolis. Na época era 150 quilômetros, depois baixou para 140, mas era em revezamento. A primeira vez que eu fui, era um revezamento para 12 pessoas, eu corri um trecho de 15. Mas eu corri 2 edições dessa prova em revezamento de 12 pessoas, e na terceira vez eu fui correr de dupla. Daí eu corri 80 quilômetros, meu parceiro correu 70, revezando, eram 22 trechos, daí tipo assim, o menor trecho 4,5 km, o maior 15, 16 na época. E daí a gente fazia cada um em torno de 11 trechos. Então tu corre um pedaço, a tua dupla vai de carro, te espera no próximo trecho, tu passa a pulseira para ele corre, daí tu entra no carro, vai pro próximo trecho, vocês vão revezando a cada não trecho. Não corre continuamente? Não. Daí, essa prova teve edições solo, mas foi nas primeiras 5 ou 6 depois. O que é nessa tipo de prova, qual é o maior trecho corrido, assim, contínuo? Dessa prova, atualmente, são 17 quilômetros, o maior trecho. E o menor, eu acho que é em torno de 13,5, 4. E tu disse que foi de um ano pro outro? Não. A primeira prova aí foi em 2007. A primeira vez que eu fiz em dupla foi em 2009. Fiquei curioso, quanto tempo do start da prova até o final? Da dupla? É. A gente fez na época, deixa eu tentar lembrar aqui para não mentir para vocês. Se eu não me engano, foram 12 horas e 46 minutos. A largada era às 5 da manhã, a gente chegou perto das 6 da tarde. Sinistro. Isso 2009, né? Isso 2009. Essa época aí, como Inclusive, eu fiz ela antes de fazer a minha primeira maratona, que são 42.195 metros. Depois, obviamente, eu fiz outras provas. E hoje eu tenho, entre maratonas e ultramaratonas, que são provas acima, eu tenho 92 provas. Ah, que legal. Quantos mil quilômetros rodados já tem? Ah, incalculável, né? Não incalculável. Faz uns 200 por semana. Não, para vocês terem uma ideia, eu cheguei minha maior quilometragem no mês foi em março do ano passado, que eu estava me preparando para a Conrads, daí eu quebrei o pé no final do mês. Correndo, pisei num buraco e fiz uma torção e eu quebrei por avulsão, o 5º metatarso. Eu cheguei a fazer 829 quilômetros no mês. 800 quilômetros dá pra ir a Curitiba e ainda sobra. Cara, eu demorei 2 meses pra fazer isso com a moto. Roda mais que eu de carro, cara. Então, assim, num treinamento para maratona, a pessoa o atleta faz muito mais do que a distância da maratona se somar numa semana. Tranquilamente, assim, eu vou pegar um atleta que não é um atleta de altíssimo nível, pegar um atleta normal, um padrão assim, de um aluno que a gente tem, de um nível moderado, que vai fazer uma maratona, ele, no pico ele chega a fazer tranquilamente 90 quilômetros por semana, que é mais do que 2 vezes a distância da maratona. Obviamente, isso distribuído em diversos treinos. Sim. Uma coisa que eu percebi na planilha, a gente já está indo muito mais além, mas como tu está falando,
que eu já percebi com todos os meus pacientes que não são atletas profissionais, são corredores amadores, é que, eu vou dizer a palavra nunca, né, mas posso estar errado, nunca vejo eles correrem durante os meses todos de preparação uma quilometragem maior do que o da maratona ou da meia maratona. Por exemplo, a prova ali pode ser daqui a 6 meses. Em nenhum ciclo ali, microciclo, mesociclo, eu vejo eles cumprirem essa, sempre só no dia da prova. É assim mesmo ou foi a metodologia daqueles professores ou varia de treinador para treinador? Em atletas de alto nível, hoje existem alguns treinadores que levam... vamos dividir as provas, porque meia maratona é uma coisa, maratona é quase o que outro esporte. Sim. Não é só o dobro, é muito mais. Então, num processo de treinamento para maratona, se falar em um atleta de altíssimo nível, hoje os atletas chegam a fazer 46, 48 quilômetros como treino contínuo de maior volume. Se pegar um atleta de nível menor, obviamente, nível moderado ali, ele chega a fazer 36, 34, dependendo da metodologia do treinador, né? Mas realmente nunca passa ali, nunca chega aos 48, porque a partir dessas distâncias acima de 30, cada quilômetro, ele demora muito mais a recuperação, porque tu já chega muito fadigado no quilômetro 30. Então o 31 não é só mais um quilômetro, ele te torna, ele é muito mais desgastante para o corpo e demora muito mais dias para te recuperar. E tu não tem esses dias para ficar off, não treinar e se recuperar. Então é importante a gente, principalmente, conversar com o atleta. Essa interação, esse papo entre atleta e treinador é fundamental até para o treinador poder mudar tudo que ele já tinha programado em função de o que o atleta está sentindo e o que ele está correspondendo no treino. Então é importante, mesmo se o atleta não mora na cidade, como a gente tem vários atletas que moram em outras cidades, ligar, conversar. Como é que está se sentindo? Não estou legal, então vou mudar. Porque a gente sempre tem um plano A, B, C e D. Então, se não funciona o A, a gente tenta. Por isso que esses treinamentos que a galera pega ali, planilhas prontas de revista, não serve. Porque cada pessoa é única. A gente sabe disso, é um dos princípios do treinamento físico, é esse. A individualidade biológica. Então, a gente tem que treinar a pessoa e não o grupo todo. E vai existir treino que ele vai treinar com o grupo, isso é importante até para a interação. É uma coisa muito mais legal a gente correr em grupo, mas se a pessoa está tentando se preparar para uma maratona, principalmente quando é a primeira, olhar para ela, visualizar ela, entender o processo, entender o que ela quer, o objetivo dela, se ela quer tempo, se ela não quer, se ela quer se completar, respeitar, ouvir o corpo dela também, por isso que é importante, a gente não está dentro do corpo dela. Quem mais conhece a pessoa é a própria pessoa, é ela que vai poder relatar o que ela está sentindo. Então, quanto mais o aluno é iniciante, mais tem que ter essa interação atleta-treinador. Irmão, eu tenho uma dúvida, cara, que é uma curiosidade. O ser humano, principalmente no início, ele tende a se manter naquela atividade ou ativo porque, de certa forma, a mente dele ainda é adicta a algumas coisas, ele está substituindo prazeres e tudo mais. E no início que tu começa a correr, a recompensa, a satisfação, a tua evolução, ela é muito rápida e ela é muito constante. A cada vez que tu faz 5, 7, 10 quilômetros, aquilo, aí tu passou para 12, aquilo é extremamente recompensador. Extremamente recompensador. Mas a gente está falando aqui de um cara que estava fazendo a média, sei lá, vamos botar 600 km mês, 500 km mês, já é um troço sinistro, 300 ainda sinistro. Há 20 anos, que visivelmente chegou... Cara, tu sabe, tu é o cara, mesmo cara que eu te conheço há 4 anos, o mesmo cara. Tu ainda... no final de 40 km, sente a satisfação e o prazer que tu sentia lá atrás, porque antes tu lutava por um pace melhor, eu tenho certeza que tu já chegou no limite de que é muito pequeno pelo que tu tá lutando no final de 400 km, assim, porque tu já tá chegando lutando por alta performance dos grandes campeões. Então, tu ainda consegue... O que ainda te motiva a fazer 800 km num mês, tá ligado? 2 fatores. Primeiro, eu sempre procuro transmitir para os alunos, para os atletas e também para os profissionais que trabalham comigo na Companhia dos Cavalos, os outros treinadores, que
a gente não precisa ser um atleta de alto nível, mas a gente tem que praticar aquilo que a gente ensina. Então, todos os treinadores da Companhia dos Cavalos são também corredores. Quem trabalha com triatlon também faz triatlon. Não que eles sejam atletas de alto nível, não é isso. Mas a gente tem que conjugar a teoria com a prática. Então, a gente tem que demonstrar. Então, isso me leva a querer continuar nesse processo de tentar melhorar cada vez mais, até porque a maioria dos alunos que nos buscam melhorar a si mesmo, a se superar. E eles visualizando aquele treinador deles que está fazendo aquilo que ele cobra, de certa forma, dele, que é o que eles querem, isso motiva eles também. E a outra é um desafio pessoal de me superar, como tu mesmo citou. Hoje eu já vou fazer 44 anos e cada segundo fica muito difícil perto. Você, a primeira maratona que eu fiz, 2009, eu fiz em 3 horas e 24, que dá um pace mais ou menos de 4,50 por quilômetro. 12,4 quilômetros por hora, mais ou menos. Hoje, a minha melhor maratona é 2 horas e 43, que dá um pace de 13,53 por quilômetro. Então, a gente está falando de 1 minuto por quilômetro a menos, mais rápido, que eu melhorei ao longo de 16 anos. Alguma evolução, né? É uma evolução muito grande. Então, eu tenho certeza absoluta que eu já bati meio que no teto. Então, eu tenho que treinar muito mais do que eu treinava para, quem sabe, melhorar 1 minuto, 30 segundos. Isso é um desafio. E eu estou falando num dia que dê tudo certo. Se a temperatura seja certa, obviamente eu vou escolher uma prova plana. Muitas vezes a gente treina muito bem, mas chega na hora da competição não está bem. Tanto no aspecto psicológico, pode ter acontecido alguma coisa, pode ter contraído alguma virose perto, pode estar debilitado, pode dar um azar desse, pode ter sentido alguma lesão ou sentir na própria prova, como já aconteceu comigo. Então, todos os astros têm que se unirem, tá tudo assim, alinhado para dar certo no dia, e eu tenho que estar muito bem preparado. Então, eu busco estar sempre bem preparado. E vem com a parte da nutrição, a nutrição é fundamental. O peso, quanto maior é a prova, quanto maior é a quilometragem da prova, maior é a diferença do atleta que tenha um peso mais leve. Eu por natureza, eu já sou grande, eu tenho 79 quilos. A minha primeira maratona eu corri com 98. Caramba! Eu não corria há muito tempo, eu fazia muita musculação, então assim, eu era seco, mas eu era muito forte. Então eu tinha 20 quilos a mais do que eu tenho hoje. Eu treinei musculação pesada dos 15 aos 35. Quando eu comecei realmente a correr de verdade, quando eu comecei a correr mais volume, daí eu parei de fazer musculação para poder perder massa muscular, que atrapalha. Sim. O músculo, cara, isso é uma decisão cérebro, muito louca. O cérebro, ele não diferencia gordura de massa magra. É peso, é quilo, é grama. Seria hoje tu correres com uma mochila de 20 quilos nas costas. Exatamente. Então, assim... Mas um quadríceps mais robusto não te impulsiona mais? Te impulsiona para uma prova de 100 metros. Tiro, né? Problema... Para uma prova de 100 metros. Tu vai carregar tudo aquilo ali durante 42 quilômetros, tu vai estar carregando basicamente uma mochila na tua coxa, cara. Não, e o que tu ganha na musculação é fibra tipo 2, né? Exato. Que não é a fibra por isso que eu digo, serve para 100 metros, para explosão, para potência. Não é o caso da maratona. Porque tu vê os quenianos, os etíopes, é praticamente osso. E o substrato que teu corpo usa é totalmente diferente. Quando tu faz explosão, os caras que são fortes ali, tem mais fibra do tipo 2, pega o Bolt ali, tu vai ver, o cara é grande, cara. Eles são grandes, corredores de 100 metros, e eles usam muito mais creatina, o ATP e um pouco de glicose nessa explosão. Quem faz maratona usa mais gordura como fonte de energia. O nosso corpo sempre quebra tudo. Um pouquinho de glicogênio, um pouco de proteína, mas nessas provas de longa distância, o teu corpo ele utiliza mais gordura como fonte de energia, então já muito é um processo... glicogênio muscular também, porque quanto mais preparado, mais treinado é o atleta, maior é o pace dele, mais rápido ele vai correr, e menor é a diferença entre o pace da maratona e a velocidade máxima aeróbica dele. A velocidade máxima aeróbica, para vocês entenderem, a gente mede por um teste basicamente de 5 minutos. Coloca uma pessoa numa pista de atletismo,
e ela vai correr contra o relógio o máximo que ela conseguir em 5 minutos. A gente faz uma média, calcula a velocidade que ela teve ali, média, vamos dizer, 15 km por hora, que ela conseguiu manter de média durante aqueles 5 minutos, que dá 1.250 metros. Então, isso é o 100%, digamos assim. Para vocês terem uma ideia, um maratonista de elite hoje consegue correr a maratona próximo dos 84%, 85% dessa velocidade de 5 minutos. Muito forte. Então, tipo, é muito alto. Então, não dá tempo de quebrar a gordura, até porque eles quase não têm gordura, né? Sim. Então, eles usam muito glicogênio muscular. E como é que a gente estoca glicogênio muscular? Muito treinamento. Muito treino, muita rodagem, muita quilometragem em baixa intensidade, principalmente, porque os atletas de alto nível hoje, a maioria em torno de 220 semanal. A maioria. Tem atletas que chegam a fazer 270, 280. Divide isso por 7, dá uma média de 40 km por dia. Mas não no pace máximo, né? Não. Por isso que eu digo, em torno de 60% a 70% dessa quilometragem é feita em baixa intensidade. O que seria baixa intensidade? 50% a 60% desses 5 minutos, essa média, só para vocês entenderem. Porque senão o corpo não vai conseguir se recuperar. Foi o que aconteceu com o Victor, por isso que ele se machucou, por isso que eu avisei, porque eu sabia que ele estava todo o tempo quase 100%. Todo mundo avisou, 100%, o nutricionista dele avisou. Claro, o corpo é muito inteligente, o nosso corpo é que uma máquina perfeita. Ele, é malandro, tu não quer parar? Eu vou te parar. Como é que ele vai te parar? Em forma de lesão. Bom, tu vai ter que me dar um respiro, tu não está me respeitando, então eu vou fazer tu me respeitar. Te lesiona. Canalha. Ficou 2 coisas pendentes ainda que ainda estão dentro da minha curiosidade. Uma delas é se tu ainda sente prazer nisso ou isso virou trabalho. Muito. Respondido. E a outra é, tu cuida dos teus macronutrientes, tu cuida de quantidade de proteína que tu faz de ingestão por dia, carboidrato, gorduras. Eu tenho um princípio básico. Quanto menos produto químico dentro do meu corpo, melhor. É o meu primeiro princípio. Mas eu como muito. Eu como muita fruta, eu como muita verdura, eu como muita carne, como muito arroz, feijão. Então, assim, a minha alimentação é muito completa mesmo. Então, eu não vejo necessidade, mesmo ali, quando eu estava fazendo, que eu citei para vocês, quase 230 quilômetros na semana, de botar produto químico dentro do meu corpo. Só que eu estava tomando na época, era gel de carboidrato no meio do treino, para suplementar o carboidrato que eu perdia, e eletrólitos, cápsula de sais minerais, também ali a cada 45 minutos a 1 hora, durante o treino. E Gatorade, Powerade, assim, nada mais. Eu falo em produto químico só para a gente entender, tu te referes a creatina, whey. Suplementação mesmo. Não, eu não sou desse tipo, eu acho que desnecessário para quem consegue se alimentar bem. O whey, ele tem que pensar que ele é um substituto para alguém que às vezes está muito na correria, né? Por isso que eu digo, para a pessoa que não consegue se alimentar bem, ok, não é o meu caso. O whey, ele se torna se alimentar bem para a pessoa que não consegue organizar para ter outras fontes saudáveis na alimentação, né? Então, não consegue comer comida natural. Isso. A pessoa às vezes vai fazer um iogurtezinho com whey e fruta, é uma comida natural. Muitas vezes tem wheys hoje aí que não tem conservante, tem wheys bem limpos no mercado. São poucos, são bem mais caros, poucas pessoas vão conseguir comprar ele, né? Mas ele não deixa de ser natural, porque ele tem um processo ali só da parte dele, onde vai liofilizar e tornar ele em pó, mas ele não deixa de ser natural. Ele deixa de ser natural quando a gente começa a botar muito conservante, corante, açúcar, adoçante, aí ele não vira mais um alimento, digamos assim, natural, né? Mas eu concordo contigo, que a pessoa que consegue comer ovo, frango, frutas, ela consegue organizar bem a alimentação, ele muitas vezes vai ser desnecessário. Não só para quem corre, mas para quem treina musculação também. Meus primeiros anos de musculação eu não tomava whey. Chegava do treino, comia frango, arroz, feijão, fruta. De manhã, ovo, então eu conseguia bem organizar a alimentação. Então o whey ele vai encaixar bem para aquela pessoa que às vezes tem um dia muito corrido, vai precisar fazer uma refeição mais rápida, né? A maioria dos meus atletas sentem essa necessidade justamente por não conseguir comer a comida como deveria comer. E para o corredor é muito importante
tu citaste ali do glicogênio, e quem acompanha a gente muitas vezes não sabe, que é o carboidrato. Ele vai ser o principal substrato ali e muitas vezes as pessoas têm medo de comer carboidrato porque acham que o carboidrato engorda, o macarrão engorda, o pão engorda, o carboidrato acaba sendo o vilão, sendo que ele é o mais importante ali para quem está correndo. Para recuperação muscular, sem dúvida. Para tudo. Eu já tive atleta que começou a fazer as dietas low carb e só decaiu. Só decaiu, começou a não conseguir fazer mais os tempos que fazia antes e teve que voltar na dieta com carboidrato. É porque a dieta, infelizmente, tem modas, né? Às vezes vem profissionais falando, não, que uma cetogênica vai ser boa, uma paleolítica vai ser boa, daí o cara entra nessa e com certeza a performance decai. Mas muita gente que está correndo meia maratona, a maratona é difícil, ou está correndo ali 10, 15 km, que eu tenho como exemplo de pacientes, estão num processo de emagrecimento. E é importante para ele, enfim, para quem está acompanhando aí, saber que quando for fazerem provas mais longas, é necessário ali pelo menos um período de 4, 5 dias comendo mais carboidrato para encher esses estoques de glicogênio que acabam abaixando nessas dietas com mais baixa caloria. Eu não tenho nada contra essas outras dietas, muito pelo contrário, cada um faz o que acha melhor para si, mas eu acho que ela tem fases, né? E para uma pessoa que busca uma melhor performance, tanto na meia maratona, que é uma prova que em média dura mais do que 2 horas, uma maratona que dura em média mais do que 4 horas, o carboidrato é essencial. Claro, não, com certeza. Por isso que eu estava pontuando que quem está em dieta de emagrecimento e está se desafiando tem que comer mais uma semana antes, pelo menos. Quem já está conseguindo focar só na performance vai ter que comer bastante sempre. Agora é importante, porque às vezes a pessoa está comendo pouco porque quer emagrecer, daí vai se desafiar. Um dia pode nem ser uma meia maratona, pode ser 15 km, até um pouquinho menos. Se ela não comer bem ali, no mínimo uns 3, 4 dias antes, mais carbo, ela pode se lesionar. Como É muito importante, e é muito importante a gente falar aqui, porque o público, a maior público, eu acho que é a galera que está começando. Então, se a gente falar em corrida, 8 quilômetros para quem está começando é um longão de 32 para quem já corre há bastante tempo. Então, a gente tem que tomar esses certos cuidados. Beleza, mas ainda corre pouco, corre 8, mas quem é a pessoa? Então, a pessoa, de repente, vai precisar de carboidrato para fechar esses 8 também, porque ela não é só um treino, ela tem vários treinos durante a semana, várias outras atividades. De repente, ela faz musculação, como a maioria dos corredores fazem, é muito importante. Então, a pessoa tem que procurar primeira dica que eu dou, principalmente quem quer começar, eu acho que ia fazer a pergunta e já vou antecipar aqui. Quem quer começar a correr, procura um médico do esporte ou um cardiologista, faça um exame do nosso músculo vital, o principal músculo, para ver se está tudo ok. Eu faço, então eu tenho que fazer, eu faço normalmente a cada ano, já estou 1 ano e meio sem fazer meu exame. Então, eu recomendo para todo mundo, desde do mais alto nível até a pessoa iniciante, que façam, pelo menos a cada 2 anos, um exame do coração, um eletrocardiograma de esforço, que tenha um nutricionista para orientar, que não fiquem fazendo dieta do colega, porque de repente não é o que tu precisa, não é a fase, não é o momento, não é o mesmo objetivo que o colega. Então, procure profissionais, outros treinadores também, procure uma assessoria esportiva, não precisa ser a Companhia dos Cavalos, mas profissionais renomados que tenham a capacidade de orientar vocês para evitar e para evitar não, porque principalmente a gente falando na sua auto-performance, fatalmente vai haver lesão. É normal, faz parte do jogo, mas para minimizar o risco. Vamos falar então com esse cara que está começando agora, pro cara que está começando agora, quanto tempo demora e o que ele já experimenta de benefícios assim com a corrida? E eu te pergunto benefícios mentais, físicos, sociais, tá ligado? O que esse cara vai experimentar aí? Se ele entrar numa assessoria esportiva, o primeiro benefício é o benefício mental, né? Porque ele vai arrumar novos amigos, vai ter um grupo que vai apoiar, que vai incentivar, que vai motivar ele, porque de cara ele vai ter pessoas também que vão estar começando, que já vai ter exemplos. Então, assim, é importante ter exemplos e não um exemplo inatingível. Tô ali treinando com um campeão da maratona. Não. Essa pessoa, o maior exemplo dela é o cara que começou há 2, 3 meses atrás, perdeu 5, 6, 7 quilos, que é o que ela quer no momento. Ela não quer ser campeã da maratona. Ela pode até admirar aquele cara lá em cima, mas não, ela quer equiparação.
O meu objetivo é esse, eu quero isso. Então, o primeiro benefício é esse, o benefício social, que é o benefício mental também, para se sentir parte do grupo ali. Uma pessoa que está começando, os benefícios dela vão ser rápidos. Ela vai evoluir muito rápido, que normalmente é uma pessoa que está acima do peso. Vem tudo como uma bola de neve para o bem, né? É um conjunto. Ela começa a treinar, ela começa a comer melhor. É natural, a gente já indica, procura um nutricionista, ela começa a emagrecer, ela começa a se sentir bem, a se olhar no espelho, era isso que eu queria. Então, esse benefício para o corpo, só que a gente tem que tomar alguns cuidados com relação a isso. O sistema músculo-esquelético, ele progride, ele avança com mais cautela do que o sistema cardiorrespiratório. Se a gente vamos traduzir isso, a tua respiração, ela vai aceitar melhor uma corrida mais rápida, com treinos ao longo de um mês, tu evoluir, correr mais rápido do que as tuas pernas. Se a gente procurar dosar a intensidade e o volume desses treinos durante as semanas, que a gente chama de microciclo, para ele ir evoluindo com calma, se ele não tiver nenhum desequilíbrio muscular, a gente quase não corre risco de lesão. Se ele tiver um desequilíbrio muscular, obviamente a gente indica profissionais que façam essa avaliação e a gente vai tentar corrigir isso no treino de força, seja ele qual for. Se a gente tentar progredir, dar um passo a mais, o que a gente chama um passo maior que a perna, e todos os treinos a gente tentar desafiar esse aluno a chegar mais perto do 100% dele, para uma pessoa que não tem base nenhuma, para uma pessoa que não está acostumada com esporte de impacto, a gente corre dois riscos. Um risco de uma lesão muscular, digamos assim, que é mais simples de tratar, e a gente corre também o risco de uma lesão óssea, que daí, por um impacto excessivo, a gente pode levar mais de 2 meses para recuperar uma fratura por estresse, por exemplo. Eu vejo que a galera que sofre de canelite é as que tem mais dificuldade de tratar. Porque o tibial posterior e anterior são os músculos mais exigidos na aterrissagem da corrida. E o gastrocnêmio, ele é o mais exigido para dar propulsão, ou seja, para impulsionar a frente, para empurrar o solo e a frente para dar passada. Normalmente as pessoas, elas até fazem treino de força, mas elas negligenciam ou não são orientadas pelos profissionais na academia, no estúdio, de fortalecer esses músculos tibiais posterior e anterior, que ficam aqui na frente da nossa tíbia. Tu ainda faz reforço de força? Faço, e é importantíssimo. Com uma borrachinha, com um elástico, sentado no teu sofá, faz esses exercícios tranquilamente. Inclusive, eu posso fazer uma filmagem depois e mandar, se vocês quiserem divulgar. É muito simples. Ou senão a galera vai no YouTube e coloca exercício para tibial posterior, exercício para tibial anterior, vai aparecer. E é essencial que todos os corredores façam, independente da prova que fizer. Então, esse músculo é um músculo muito exigido e, como ele não é trabalhado, como a galera não reforça ele no treino de força, no momento que a gente coloca ali impacto, ele não consegue absorver todo aquele impacto, ele não é forte o suficiente, vai gerar uma inflamação. Essa inflamação começa a dar uma dor absurda, se não tratar, isso pode gerar, inclusive, uma fratura por estresse, porque ele não consegue absorver o impacto vai todo para o osso. Então, com a continuidade, a galera começa a tomar anti-inflamatório, que é coisa que eu sou contra, que não inibe a tua dor. Então, assim, o corpo tem um sinal claro que tu tá ou machucado ou prestes a se machucar, que é a dor. Respeite a tua dor. Se tu tá com dor num músculo, vai tratar. Primeiro, para 2, 3 dias. Para 2, 3 dias. Voltou, deu um trotezinho, continua a dor, vai no fisioterapeuta, vai no médico, procura um profissional adequado para tratar. Porque, normalmente, se é no início, a gente vai durar ali, a fase de inflamação ali vai durar 72 horas,
tu vai ficar parado mais 3 ou 4 dias ali, em uma semana, 8 dias, de repente está voltando a trotar. Se deixa aquilo ali se prolongar, se fica correndo com dor e fica tomando anti-inflamatório para inibir, vai dar merda. Fatalmente, aquilo ali vai virar alguma coisa muito mais grave, que às vezes vai te tirar até 2 meses da corrida, daquele esporte que só te traz benefícios, e muitas vezes as pessoas vão até desistir por um negócio que seria muito simples dela tratar. Eu tenho um comentário que é meio polêmico, assim, de certa forma. Porque o cara que vai tomar... Eu tô falando com o cara que é 100% iniciante, que é o cara que ele tá estagnado, que ele não faz absolutamente nada, ele é gordinho e tá acima do peso, tá? Esse cara, ele vai fazer uma pesquisa, porque todo mundo quer que a solução seja mágica, rápida, fácil e indolor, né? A gente quer emagrecer rápido. E aí tu começa a fazer umas pesquisas e a maioria dos vídeos que tu começa a achar é que a solução mais rápida para perda de peso é a corrida. Tá? Então dizem que corrida é o exercício que tu vai perder mais peso em menos tempo. Tá? E aí, a primeira é essa becicinha corrida é uma das atividades que mais faz o cara perder peso, e eu largo para os 3 aqui também juntos. E a outra, ao mesmo tempo, a gente entra num paradigma, porque o gordinho olha para ti e ele diz, mas eu tô muito acima do peso e eu não posso correr. O que tu diz para esse cara que está acima do peso que não pode correr? Eu digo que não é a corrida não que vai fazer ele emagrecer. O que vai fazer ele emagrecer é fechar a boca. É caloria. Ponto. Existe uma conta matemática. Se tu consumir 5.000 calorias e gastar 4.500, eu tô botando lá para cima, tá? Tu vai engordar. Olha que 4.500 eu consumo... Tem que comer, né, rei? Não, 4.500 eu consumo correndo 24 km por dia. Ah, tu derrete 4.500? 4.500 calorias o meu corpo consome diário se eu correr 24 km por dia, ou seja, perto de 2 horas. E o chapéu? Um iniciante não vai correr isso aqui nem no longão dele. Então, as pessoas, muitas vezes, elas fazem exercício, gastam, beleza, correu 10 km por dia, vai gastar ali, dependendo da pessoa, 2.700 calorias no dia. Só que a pessoa está consumindo 3.500, ela vai continuar engordando. Então, eu citei que eu quebrei o pé o ano passado, treinando para Conrads e torci o pé, eu fiquei 40 dias sem correr. Fiz 52 sessões de físio, a previsão era de 60, eu fiquei 40, porque eu emagreci 5,7 quilos durante 40 dias, sem nem caminhar, porque eu estava de muleta e de uma bota. Ué? Como isso, eu comia uma vez por dia, só o que eu precisava, tomava café puro e água. Para evitar engordar ou porque tu não sentia a vontade? Porque eu queria acelerar o processo e eu sabia que quanto mais leve eu voltasse, menor o impacto seria na lesão. Então eu passei muita fome durante 2 semanas, depois meu corpo adaptou. Mas o que manda é a tua mente. Ponto. Tem pessoas que eu estou muito ansiosa, não consigo correr, eu vou comer. Quem escolhe é tu. Quem escolhe é a pessoa. Então, a gente sempre vai achar uma bengala quando quiser, Victor. Sempre. Sempre vai ter uma desculpa para fazer aquilo que tu quer. Ou para não fazer aquilo que tu não quer. É uma escolha, como tudo na vida. Tá, tu respondeu pro gordinho agora que se ele não ajustar a boca, ele vai continuar engordando. Mas e aí, o que tu diz para ele no sentido de eu não posso começar a correr agora porque eu tô gordinho? Isso é mito? Eu diria que ele tem que começar a caminhar, a se mexer, a se mover. Um sedentário que está no sofá o dia todo, uma caminhada de meia hora por dia já é um grande benefício para ele, para a saúde dele. Se ele controlar essa caminhada nos primeiros 2 meses, só caminho 30 minutos por dia e controlar a dieta dele, eu tenho certeza absoluta que ele vai emagrecer. Estou falando mentira? Com certeza, corretíssimo. A impressão que tu tem de talvez a corrida emagrecer mais é por conta de associação. Que eu sempre derreti muito correndo. Mas é que assim, imagina só, tu tava obeso, com sobrepeso alto, aí tu vai lá e corre, e nem fazia musculação. Então tu vai perder, comendo menos, tu vai perder água, gordura e um pouco de músculo. Afinal,
Se a pessoa começa a correr e fazer musculação junto, ela vai perder menos peso porque ela vai ganhar massa Massa magra. magra, exatamente. Já dá a impressão que perde menos. E o cara que faz só musculação e não corre, não só pelo ganho de massa magra ele vai perder menos peso, mas é porque na musculação tu não vai gastar as calorias que tu gasta. Ô, Victor, uma pergunta. Normalmente, tu estava correndo quantos quilômetros por dia quando tu corria, assim? Tirando o final de semana, tá? Que eu sei que tu corria mais. Por dia, uns 4. 4, que tu levava ali, que meia hora, 25 minutos. Tu imagina, 4 km e meia, tá. Se tu caminhasse 1 hora, tu ia gastar o dobro de calorias. 1 hora rapidinho, assim, Rapidinho, né? rapidinho, com menos esforço do que a corrida. E menos impacto, né? Nas Menos articulações. impacto, é menos lesivo, só ia te exigir o dobro do tempo. É que essas questões são muito teóricas, né? Ah, ok, Mas, o por exercício de alta intensidade gasta mais caloria? Sim. Sim. Né? Isso é fato. Agora, é Mas isso tá- solução para todo mundo? Isso, Não é. E isso está diretamente ligado ao tempo, Ao né? tempo. Exatamente. E é isso Não, que eu mas estou dizendo. exatamente o que tu disseste. Tempo é mais importante ele do que se exauria intensidade. para correr 4 km em Sim. 24, 25 minutos, sendo que ele ia se esforçar muito menos para caminhar 1 hora, gastando mais calorias. É um É que, cálculo. né, o maior benefício que ele essa exame no teoria do exercício de alta intensidade é bitolada, tá? O exercício de alta intensidade vai gastar mais caloria? Vai. Mas aí tu pode compensar isso no tempo de exercício, que é o que você está dizendo. Perfeito. 10 minutos de alta intensidade vai gastar X calorias. 30 minutos de baixa intensidade vai gastar as mesmas X calorias. Mas o exercício caloria... Tá, mas tu tem que aplicar aquilo para a pessoa e individualidade biológica. Não é para todo mundo. É uma teoria muito, muito simplista, né? Porque para protocolar, não. Então todo mundo vai botar a correr que todo mundo vai emagrecer. Na Não. verdade, o ideal seria intercalar, né? Altas e baixas intensidades, com moderadas O HIIT, intensidades tu diz? também. E ninguém começa também com alta intensidade, Não, no esporte não, nenhum. Muito pelo por dia, contrário, tu tem que alguns começar dias com correndo. baixa intensidade para criar uma base. O que todo maratonista faz em toda a preparação para o ciclo da maratona? Ele faz o período de base primeiro. O que significa o período de base? Quase todo o treinamento é em baixa intensidade. Para depois a gente fazer a parte específica que vai se aproximar, vai levar ele ao ritmo de prova. A gente faz um treinamento de baixa intensidade, com subidas e descidas, foca no treinamento de força para criar uma base muscular também. É o alicerce. Base muscular, articular, tudo, né? Tudo, é o alicerce. A gente está criando o alicerce do edifício. Nenhuma casa começa pelo telhado. E tem um mito, que acho que já é um pouquinho mais antigo, que ele foi superestimado, que o pessoal que defendia que alta intensidade era melhor que baixa, porque haveria uma suposta queima de caloria em repouso após o exercício, né? Só que é ínfimo essa caloria. Então, mas muita gente bateu na tecla nessa questão, mas não importa, é o que o Clemar disse, é mensurar intensidade e tempo. Sempre vai dar para equilibrar o mesmo gasto de caloria, variando o tempo e intensidade. A academia de musculação tem vários estudos mostrando resultados que os caras têm mais de 1.000 alunos matriculados e na média de 200 ativos. Nós estamos falando aí de 20% da base de pessoas que acreditaram naquilo para fazer, acabaram desistindo de alguma forma. Por isso que eles fazem um plano, né? Por isso que faz. Bom, aí a gente teria que entrar no business de academia. Mas o ponto é, na corrida, cara, não é muito diferente as pessoas começarem e dentro de algumas semanas elas não conseguirem seguir. Eu não sei se é a mesma, eu também não sei se essa comparação é. Mas a pergunta é do tipo, o que mais atrapalha o cara que é iniciante? O que mais ferra o processo a ponto do cara, às vezes, não passar um mês, entendeu? De processo, assim. São multifatores, tá? Só para complementar isso que tu falou sobre as academias, nas assessorias esportivas também funciona assim. A maioria tem planos. Eu acho que a única que não tem plano é a Companhia dos Cavalos. E eu briguei muito com o Léo por causa disso, com outras pessoas. Porque eu não me interesso o dinheiro das pessoas que não estão treinando. Interessa para os outros. Para mim, não. Hoje em dia não preciso mais. Talvez precisaria lá no início, mas hoje em dia, graças a Deus, a gente criou uma fama de assessoria que entrega. Os alunos que estão com a gente, a maioria treina de verdade. Porque nós cobramos mensalidade. No final do mês, se ele não quiser mais treinar, ele não tem mais que pagar. Eu não tenho que devolver nada mais para ele, não me interessa o dinheiro dele. É importante para eu pagar os outros profissionais da equipe, é importante para mim também,
mas é uma troca. Então, se ele está me pagando, eu tenho que oferecer algo para ele. Se ele não quer mais do que eu estou oferecendo, beleza, está tudo certo. Ele segue o caminho dele, vai procurar outra assessoria e vai fazer o que ele quiser. A gente tem que entender que as pessoas são muito... como é que eu vou falar? É imediatista, esse eu faço. Ainda mais com a rede social agora, então elas querem... Já se vislumbram lá na frente. Para ontem, tudo que elas não tiveram durante toda a vida delas. Tu notou uma ascensão nos últimos 2, 3 anos na corrida ou é impressão? Teve um boom assim, uns 4, 5 anos atrás, agora teve um novo boom e eu acho que esse boom veio muito mais forte. A gente vê principalmente pelos treinos na orla de sábado. E pelas redes sociais ali, né? Então, multidão, cara. uma multidão de gente, muitos influenciadores que ajudam muito, é muito benéfico. Isso é muito positivo e é o propósito desse nosso trabalho aqui também. Né? Exatamente. A gente não está deixando de influenciar pessoas aqui, né? Então, isso é muito importante. Tem pessoas que ficam de cara, porque esses influenciadores ganham e os atletas não ganham. Eu digo, cara, os caras estão fazendo o trabalho deles. Então, assim, é a lei do retorno, né? Tudo que tu produz, naturalmente, tu vai colher também. É um trabalho super positivo, né? Só agradece os caras. Não incomoda, chato. Não. Então assim, a tua pergunta foi o que leva as pessoas a continuarem ou a desistirem. O ambiente é fundamental para isso. A gente já teve alunos que, no primeiro dia, na entrevista, na anamnese, eu achei, cara, esse cara não vai durar 15 dias. E o cara está até hoje na assessoria esportiva. Como eu já peguei pessoas super animadas, que vão fazer, eu quero fazer prova tal, isso e aquilo, que em 2 meses estavam fora. Então, não é só da pessoa, de como ela é de como ela é recebida, de todo o ambiente, do treinador que sabe lidar com aquela personalidade. É muito importante saber lidar com todos os públicos na nossa profissão. Porque tu vai pegar todos os públicos, tu vai ter que entender, tu vai ter que tomar certos cuidados, evitar falar de futebol abertamente, principalmente em rede social, de política mais ainda, religião também, tomar os seus cuidados, respeitar. Então, não que tu não possa ter o teu time, todo mundo sabe meu time, todo mundo sabe, todo mundo não, mas meus amigos sabem o meu lado político, a minha religião, mas eu não tenho que externar isso, é o que eu falo para os profissionais, a gente não tem que se expor. Porque dos nossos alunos vai ter 30% de um lado, 30% do outro, 40% que não vão ter lado nenhum. Então, a gente não pode queimar o filme, que eu digo assim. A gente está representando uma empresa que tem 14 anos, que paga o salário em dia, sempre pagou e vai continuar pagando. Então, a gente tomar esses cuidados e respeitar principalmente quem paga o nosso salário, que são os alunos, né? Então, essa tua pergunta aí, ela meio que não tem resposta, digamos assim, Victor. É muito do cara. Mas tu sabes, uma observação para quem está nos assistindo bem interessante. Nós estamos, cada episódio, com uma modalidade esportiva diferente, né, na última sequência. Só que tem uma coisa em comum que todos falaram. O Felipe falou, o Mário falou e agora ele está falando para nós também. Que o que mais motiva as pessoas a seguirem é o ambiente. Né? O ambiente é tudo. A forma como tu é acolhido, a forma como tu é recebido, a forma como tu é tratado. Né? É por isso que eu digo que a inteligência artificial ela veio para ajudar. Eu não veio porque nada vai substituir o ser humano. Nada vai substituir essa relação, essa interação que a gente tem. A gente procura afeto em tudo que a gente faz. A gente busca ser querido, a gente busca afago e vai continuar sendo assim. Então, as redes sociais vão tirar emprego, elas vão transformar, de certa forma, a gente tem que se adaptar, como se adaptou ao longo do último século, que houve diversas mudanças. E no esporte não existe inteligência artificial, né? Até para tu te motivares, né? Tu falaste ali antes, e é uma coisa que também é importante, né? Ser fonte de inspiração, né? Tu estás ali ensinando um esporte, né? Mas tu é a principal pessoa a dar o exemplo. Eu, quando sento na cadeira do consultório, e o que mais me motiva a treinar é exatamente a mesma coisa. É o quê? Eu tenho que estar bem, porque eu não posso pregar uma coisa que eu não faço. Perfeito. É o nutricionista gordinho, né? Eu vou te falar que, cara, às vezes as pessoas... Isso aí é um tema polêmico, isso aí mas viraliza, é a minha vai ter opinião. haters, mas, cara, eu acho que sim.
Não dá, é Ah, difícil, não confia, imagina um credibilidade. dentista com cárie. Não tem a credibilidade. Ah, me desculpa, pegar um nutricionista com 150 quilos, cara, o cara tá indo contra a profissão dele, não dá. Ele não consegue executar para ele mesmo o que ele Imagina tá ensinar dizendo para os outros. E isso também, eu vejo o seguinte, eu tenho muitos pacientes que, a maioria dos meus pacientes são de emagrecimento depois de performance e hipertrofia. E quase todos que querem emagrecer buscam depois hipertrofia ou manutenção. Mas o ponto é o seguinte, cara, eu hoje e algumas pessoas, até tu, Leandro, a gente consegue manter o nosso físico com um percentual de gordura baixo, com uma dieta mais flexível, podendo sair um pouco mais da dieta, mantendo uma base boa de treino, alimentando muito bem. E algumas pessoas que estão no processo de emagrecimento, elas têm que ser mais rigorosas, não só por conta de caloria, mas às vezes para o cérebro. Se a pessoa não consegue comer 2 vezes tranquilamente fora da dieta, se ela fizer isso, ela vai comer de novo. E o momento que eu mais me aproximo ali são alguns ciclos do meu ano em que eu começo a fazer um cutting, né, que é um período para ficar mais definido, bem mais rigoroso. Eu também só faço uma refeição na semana fora da dieta, entro no modo hardcore e é uns 3, 4 meses ali que eu fico mais próximo de quem está vivenciando o mesmo que eu. Claro que eu já vivi isso muitos anos da minha vida e por isso que hoje tu também te consegue mais tranquilamente manter um físico como a gente gosta, né? Mas quando vai essa buscar vivência o resultado extremo, né? É isso aí. E essa vivência que tu estás falando é exatamente isso. A gente também entende melhor o paciente, né? No teu caso, tu entende melhor o teu aluno, porque tu já passaste por aquela vivência. Tu sabes exatamente as dificuldades que vão ser enfrentadas e tu consegue transmitir de uma forma mais adequada, né? E tu consegue ter a sensibilidade de vivenciar com aquela pessoa as dificuldades que ela vai ter e passar isso para ela. A gente aprende o que ela está sentindo, na verdade. Exatamente, É por né? isso Porque que a gente já sentiu. eu procuro fazer diversas provas que eu, sinceramente, pessoalmente, eu até nem teria interesse, mas eu treino pessoas para essas provas. Então, eu quis fazer um Ironman em 2023, porque eu já treinei atletas para Ironman, mas eu não tinha minha experiência prática. Que massa. Eu sabia como era toda a preparação, já estudei muito, me dediquei muito, conversei com diversos outros treinadores, triatletas também que já fizeram experiências, mas eu, pessoalmente, eu acho essencial ir lá e fazer independente do tempo. Me dediquei bastante, treinei 2 modalidades muito, eu já corria 7 vezes por semana, comecei a pedalar 6 vezes e nadar 6 vezes. E como é que foi esse Então eu estava treinando ali 22, 23 horas por semana de treino. Então um dia basicamente por semana, dos 7, eu ficava treinando as 3 modalidades, fora os meus deslocamentos para vir para a piscina nadar. Então isso ia mais de 30 horas na semana. Ia lá para o polo petroquímico para fugir dos carros, eu ficava pedalando no circuito de 14,5, quase não passa carro. É 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então toda sexta-feira que eu fazia meu longo de bike, eu ia fazer lá, sozinho. Levantava às 4 da manhã, às vezes ia lá, fazia 200 quilômetros, corria mais 20, fazia o treino de transição, voltava para casa no meio da tarde. Sim. E como é que foi se desafiar nesses 2 esportes que foram novos? Daí tu não, eu já tinha uma experiência nos 2, eu não era iniciante nos 2, mas, por exemplo, eu não pedalava e não nadava há mais de 9 anos. 9 anos sem tu praticar uma modalidade, tu fica enferrujado, né? Mas eu sempre fui muito obstinado. Quando eu vou fazer uma coisa, eu me entrego 100%. Então, eu vou fazer o máximo possível, da melhor maneira possível. Então, com a continuidade ali, eu treinei de outubro a maio, natação. Quase todos os finais de semana, quase todas as semanas eu treinei 6 vezes por semana. Tirando um período que eu fui para a maratona de Boston, que eu fiquei 10 dias fora, o resto eu treinei 6 vezes por semana. Pedalar a mesma coisa, pedalando 6 vezes por semana. 4 a 5 vezes no rolo em casa, interativo, e uma ou 2 vezes eu ia para a rua, para pedalar da rua, porque a prova é na rua, sim, né? Até para pegar esse tipo de experiência enriquece o teu profissional e a tua entrega, né? Sim. E tu fica mais forte também, né? Sim. Tu imaginar, eu normalmente nunca consigo dormir antes da meia-noite. Por mais cedo que eu vá dormir, é 11h30, e olha lá. Então, para fazer esses treinos lá, eu acordava às 4 da manhã. Então, eu dormia meia-noite, acordava às 4,
tu acordar às 4, dormindo só 4 horas, e cara, eu tenho que encarar 200 quilômetros de pedal e mais 20 quilômetros de corrida, 24 foi o maior. Cansei só de escutar. Então aqui, ó, eu começava o treino às 6h30, porque o período ali estava amanhecendo por volta disso, então eu procurava não pedalar de noite pelo risco. Então começava a pedalar às 6h30, terminava de pedalar perto da 1 da tarde e ainda tinha que sair para correr mais 2 horas. Que eu ia terminar meu treino 13 e pouco, moído. Sim, mal tinha força de dirigir para voltar para Porto Alegre. Nessa época aí, tu devia estar comendo quantas calorias? 6, Ah, 7 mil? sei lá, eu comia até essas cadeiras se botava perto de mim, eu consumia tudo. É muito, tu sempre tá com fome. Tu pode comer o que tu quiser, tu vai sempre estar com fome. E muitas vezes eu vinha de lá, daí eu ia almoçar e ainda nadava no final da tarde e início da noite. Mais 40 minutos. Mas é aquilo, né? Como tu conciliou isso com a assessoria? Porque tem que ter muita organização, né? Passava o dia inteiro... É tipo assim... Cleimar é militar, cara, tu não tá ligado? Quem vê esse rostinho rindo aqui, não, o Cleimar é militar. Meus horários são muito flexíveis, então hoje, graças a Deus, eu não dou mais aula de personal trainer, na verdade desde 2019. Não gosto, sinceramente, não gosto do ambiente também, muito de academia e dos alunos que muitas vezes desmarcavam faltando meia hora, 1 hora. Desculpe quem pensa o contrário, mas eu acho isso um desrespeito, não tem nada a ver com dinheiro. E o que eu gosto é a corrida. Então, hoje, graças a Deus, eu consigo ter um rendimento bom, consigo ter outros profissionais trabalhando comigo em conjunto, consigo pagar eles muito bem. E é o que me faz bem, é o que me preenche, é o que eu sou apaixonado e o que eu pretendo fazer até o meu último dia de vida. Então, eu consigo treinar qualquer horário, já levantei de madrugada para treinar 3 da manhã até às 6 para depois ir trabalhar, já não consegui treinar durante o dia todo e fui fazer meu treino meia-noite, fiquei treinando até 3h30, 4 horas da manhã, eu já treinei início da noite, meio-dia, então não tenho esse problema não, em qualquer horário que dá para encaixar meu treino eu vou encaixar e vamos lá. Deixa eu perguntar daí, é uma pergunta mais nichada, assim. Tipo o Vitão, né? Consultoria gratuita. O Vitão, ele sempre faz consultoria com todos os Ele aproveita todos os episódios para fazer uma consultoria pessoal. Ele não é. Claro que não. Tipo assim, uma coisa é óbvia, tá? Quando eu comecei o meu processo, a corrida, eu fazia só a corrida, bem no início. Então a corrida era meu foco principal. Depois me pilharam, não, porque você tem que ir para uma academia, porque isso faz parte do processo, não. Eu comecei a fazer a musculação, comecei a me apaixonar por musculação, mas ainda a minha mente era utilizar a musculação para melhorar o meu desempenho na corrida. Então eu não treinava musculação para depois fazer o cardio. Eu chegava e sentava a chulapa na esteira para depois, derretido, conseguir treinar. Até que começaram, não, cara, se tu quer ganhar massa muscular, tu vai ter que precisar inverter essa conta, porque o que tu faz primeiro é onde tu vai ter o melhor desempenho sempre. Tá, daí eu inverti a conta. Me lesionei. Quando eu voltei, a corrida se tornou o cardio e não mais a minha atividade física. Se tornou o meu gasto calórico, cuidado um pouco ali, né, da parte cardiovascular, respiratória, até para desempenho. Mas ainda é uma coisa que eu gosto. E sempre, pelo menos uma vez por semana, eu faço o meu longão, na orla, o máximo que dá e tudo mais. Só que eu piorei muito. Tá dizendo que treina uma vez por semana só? Não é que eu treino uma vez por semana. Não, eu faço um Kentucky uma vez por semana, mas eu corro todos os dias na esteira. Todos os dias. Só que é muito pouco, entendeu? É 15 minutos. Mas todos os dias. Um pace de 5,8. Mas todos os dias. Ou seja, todos os dias tu exige o teu máximo na esteira. Não. Mas 5,8? Não, é bem tranquilo pra mim fazer esse daí. Depois que eu terminar meu treino de musculação, eu faço esse treino de boas. 15 minutinhos nesse formato, encerrou, vou pra casa. Mas vou trabalhar, no caso, né? Meu ponto aqui é... Como é que eu consigo... Só que eu também quero hipertrofia, tá ligado? Eu quero ganho de massa muscular, eu quero continuar crescendo. Como é que eu consigo, sem excluir a corrida da minha vida, ou isso é uma obrigação? Cara, tu vai ter que decidir por uma coisa e outra, porque ser grande e correr todos os dias não fecha isso.
Ser grande e correr todos os dias não fecha. Isso é falou uma verdade muito Ele quer grande. escutar de mais uma pessoa, de mim, do Leandro e do treinador. Tu vê algum fisiculturista correr todo dia? Vejo nos vídeos eles morrendo. Testando uma vez Eles só. devem correr 2 vezes por semana e olha lá. Só testando. E é um trotezinho muito tranquilo e não é muito tempo, não. A maioria nem. É o objetivo. Qual é o teu objetivo principal? Ganhar massa muscular? Atualmente isso? ficou, né? Então, ponto. Te contenta com isso porque tu não vai conseguir fazer tudo. É isso aí. Eu tipo assim, eu tinha 98 quilos. Eu não me via feliz naquele corpo que eu tinha. Eu sempre gostei de correr. Aquela massa magra que eu tinha me atrapalhava. O que eu fiz? Cara, perder massa magra é muito difícil. É difícil. É muito. Difícil. Perder gordura é barbada. Perder massa magra é muito difícil. Pra Cara, quem treina, tem uma né? ideia. Eu tava 35, eu fiz 35 em 2016. Eu tava desde 2016 sem treinar, até 2022, quando eu voltei a nadar. Aí eu ganhei 4 quilos de massa magra só nadando. Só nadando. Cara, um cara que fez musculação dos 15 aos 35, pesado, pensa em pesado nisso. Tem a memória muscular. Memória muscular, cara, qualquer coisa que tu faça ali de força, Vem o boom de novo. buf, e eu digo, para, eu não posso ganhar peso, cara. Aí o que compensava é o que eu fazia, cara, eu fazia, tipo, no mínimo 1h30 de pedal, saía pra correr, era 1h30, 2, aí isso É que eu fico confuso, porque aí eu tô falando, eu tô representando o cara que é o bobão que faz a pesquisa na internet e se informa por ali, muitas vezes. Sempre se diz que a massa magra é sinônimo de longevidade, de vida funcional na terceira idade, de capacidade de tu resolver tuas coisas sozinho e tudo mais. Abrir mão de quantos quilos de massa magra? Mas o excesso, É um ato- Hã? a massa muscular Mas dele é pra top. mim era um excesso. A massa muscular dele ali é top. Atual. É claro, ele não precisa ser mais musculoso para ser mais É que saudável. essa analogia de massa magra não é simplesmente quanto mais melhor. Volume. Não é. Se é por isso... Então o fisiculturista é o que tem maior fisiculturistas, longevidade. que mais longevo não são, tu sabe disso que não são, cara. Claro que a maioria não é natural. A mas maioria, mas quase todos, na desconsiderando verdade, isso, não são naturais. Mas, cara, a gente já até falou com o Thiago muito sobre isso, né, cara? Com o físico, que ele é muito bom, o Thiago Alfama. Cara, a massa, quanto mais massa muscular, não é o mais saudável. Inclusive, se o cara tem muita massa muscular e não faz aeróbico, ele vai ser menos saudável do que quem faz só aeróbico. Com certeza, porque ele não vai trabalhar todo o sistema cardiorrespiratório, cardiovascular. Então, eu vou usar o Rodrigo como exemplo, porque ele tem um shape slim. A massa muscular que ele tem tá top. Ninguém precisa ter mais músculo do que ele, por exemplo, para um pra ficar corredor de saudável. longa distância, como é o meu caso, eu tenho até bastante massa muscular, mais do que a maioria. E eu não consigo perder mais do que isso. É porque, como ele disse, perder massa muscular é difícil para quem se alimenta bem e treina. Se o cara para de treinar Eu e teria come que mal, parar de comer zerar a proteína que eu proteína. como, daí não dá, daí eu ia me lesionar, sim, com treinando do certeza. jeito que eu treino. No último episódio, nós falamos bastante sobre a grande parte da população, que são os 99%, que... Como é que ele chama? Quando meio animal, esqueci qual é a palavra, aquele primitivo, e aquele 1% que chega no super-herói, assim, né? No super-homem, né? Que é o cara que tem cabeça, que decide que vai fazer e faz, que tem postura, que tem disciplina. Dentro desses 20 anos, o que a corrida te ensinou na parte de disciplina, de sabedoria, de força de vontade? E se tu acha que ela ajudou a te transformar, o Cleimar, ou o Cleimar já tinha a tendência, a mente e a corrida foi uma ferramenta? Eu sou leonino, né? Então todo leonino ele é um cara que quer ser perfeccionista. Então, mas a corrida me tornou mais forte, sem dúvida nenhuma. Os desafios que eu fui tendo no processo de treinamento, de preparação, das provas difíceis que eu fiz, me provou que eu sempre posso ir mais além, desde que eu faça acontecer, desde que eu me prepare para aquilo. Não existe obstáculo insuperável. Quem torna esse obstáculo insuperável somos nós.
por não se preparar adequadamente para aquilo. Obviamente, existem muitas coisas na vida que tu não vai conseguir fazer de primeira, que tu vai ter que ir lá tentar, vai bater para fora, na outra tu vai na trave, na outra o goleiro vai pegar, mas uma hora tu vai fazer o gol. Mas só tu vai conseguir fazer esse gol se tu insistir. Senão tu não vai fazer. É como um tempo, uma meta para um corredor amador, todo corredor amador, estou exagerando, mas a maioria, a galera que treina realmente forte, quer fazer a maratona sub 3 horas. Para vocês terem uma ideia, é um pace em torno de 14 km por hora, 4,15 por quilômetro. É o plus para o maratonista, fazer esse tempo, abaixo desse tempo. Só que não é bem assim, não é tão fácil para um cara que começa do zero. Tipo assim, se ele começa tarde ainda, principalmente depois dos 30, fica mais difícil ainda. Se ele não tem uma base de um esporte de endurance, se ele não pedalou forte, não fez nenhum exercício de impacto, cada vez dificulta mais. Então, mas é possível. Só que alguns vão levar 2 anos, outros vão levar 10 anos. Será que se a pessoa está disposta a se doar durante tanto tempo assim para aquele objetivo? Aí só quem vai poder responder é a própria pessoa. A competição move, né, a pessoa. E tá tudo certo, tem gente que não busca competir tanto, mas é a pessoa que Eu tenho um vai... atleta que não compete, que só treina. Não digo de competir no campeonato, competir consigo mesmo. Eu acho que tem muita gente que não vai, sabe? Tipo, ela poderia correr mais 1 quilômetro, poderia botar mais... Acho que isso representa mais 5... na vida dela, reflete também no dia a dia, no trabalho, Claro, no estudo. É totalmente claro ligado, que na sim. minha opinião. Às vezes não é em todas as áreas, porque a gente vê empresários sensacionais que são obesos, gordos, e eles não conseguem comer bem, não conseguem fazer exercício, mas naquilo ele é muito bom. Ele de alguma maneira... Não é que ele não parou, talvez, para focar nessa outra parada, não que ele não mas tivesse a skill. algo, Mas ele eu tem tenho algo certeza que inibe. se um empresário de alto nível fosse focar na parte física, Ele iria faria ser... o melhor dele. Eu também acho, Claro. cara. E ele ia se transformar. Só que ele não quer. Claro, Por algum ele se objetivo. engana que quer, porque todo mundo quer emagrecer, mas todo mundo faz o que tem que ser feito para emagrecer. Porque a pessoa chega lá no consultório, às vezes, e ela tem um shape legal, tá saudável, o percentual de gordura é ok e ela quer ficar bem definida. E eu falo, para ficar bem definida não é só comer saudável. A gente tem que ter uma alimentação mais restrita. Pode ter alimento XYZ, mas tem que ser na gramagem tal, tem que ser assim. E a pessoa não quer, né? Tu tá disposto a isso? Eu até uso um caso de exemplo, né? Uma paciente minha, mulher, 40 e poucos anos, estava com 17% de gordura. Cara, para uma mulher da idade dela, top, estava com um percentual ok. E daí ela ficou uns 6 meses estagnada nesse peso e sempre frustrada. Eu falava para ela, tchê, tu não faz o que precisa. Sabe aquele dia que tu come de vez em quando fora da dieta na quarta-feira e toma uma taça de vinho? Tá tudo bem, tá saudável, tua vida é saudável, mas é esse dia que tu faz 2, 3 vezes na semana que tá te impedindo de Pro evoluir. teu objetivo. Exatamente. Que é alta performance. Que é um objetivo... É isso que ela procura, é alta performance. É. Eu acho que qualquer resultado, ele sempre tem que partir de um propósito. Eu acho que se a pessoa que não tem um propósito bem estabelecido, ela não consegue lutar pelo propósito, porque ela está lutando pelo quê? Né? Eu estou vindo correr por quê? Eu estou indo na musculação por quê? Né? Ah, porque eu sou a Maria vai com as outras porque está na moto. Essa pessoa não vai levar adiante. O cara Tu também vai tá ter com- que chegar ali assim, ó. E esse porquê Vitor, pode ser, eu quero ficar bonito. Pode ser qualquer coisa. Pode, eu quero ligado? ficar bonito pelado. Não interessa qual é o propósito. Cada um vai ter o seu. Agora, tem que ter um propósito. Se não tiver um propósito, não vai adiante. E é pra tudo na vida. É. Fazer aquilo ali só por fazer. Só por fazer, vai desistir, Concordo vai cansar, plenamente. porque motivação é uma coisa, fogo de palha. Motivação hoje tu tem, mas tu não tem. Não, e a motivação não vem dos outros, a motivação vem de si próprio. Vem de si. Mas quando tu tens um propósito, o próprio propósito te motiva. A disciplina constrói o que a Eu motivação sempre começa. dou o exemplo É, o que do eu- nosso filho pródigo aqui. Né? O que é o propósito dele? Ele estabelece isso, ele fala isso todo o episódio e sempre leva isso pra si. Tu vê que ele tem um propósito. Eu quero chegar na minha melhor fase 360 aos 40. Né? Ele tem um propósito e aí quando tu vê o cara com propósito, Tem uma meta. a meta começa e vai atrás, porque e outra coisa também, a pessoa não tem que ter o propósito para lutar por um propósito,
porque tu não vai lutar por nada, né? Ninguém entra numa batalha você não sabe nem o que está fazendo, né? Não, eu estou entrando nessa luta aqui porque o meu propósito é X. Chegar melhor faz aos 40, sei lá, enfim, cada um tem o seu. E isso que vai te levar a seguir cada dia, isso que vai te fazer ser resiliente, isso que vai te fazer entender também que aquele objetivo vai ter percalços no caminho, tu vai errar, tu vai patinar, tu vai ter uma lesão. E a pessoa só muda se ela não estiver contente com si própria. Tenho certeza que tu não estava contente. Mas às vezes tu sabe que... Quando tu resolver mudar e ir para atividade física, procurar atividade física. Eu acho que o propósito, ele vai ter... Alguns propósitos são objetivos e outros propósitos quando o cara leva um cagaço. Né? O cara é sedentário, obeso, infartou. Opa, agora eu vou... Ferrou! Né? Ferrou! Entendeu? Mas Aí quando a água bate na bunda, o cara arruma um propósito também. Cara, Exato. as coisas mais difíceis de fazer envolvem emoção. Ele Claro que precisou nascer o filho e ele viu que não consegue correr e que vai morrer mais cedo. Precisou ter um infarto. Precisou, talvez, ficar em depressão porque ele tá com obesidade. Tem que ter se não tivesse uma emoção envolvida ali, ele não vai conseguir alcançar algo maior. Porque é o exemplo que eu dei, a pessoa ela quer ficar definidinha. Tia, não tem tipo, ela quer ficar mais bonita, mas ela sabe que tá ok. Então, não vai ter aquela gana, sabe? É que nem eu só consegui botar o melhor shape da minha vida quando eu competi. Tem que ter um porquê. Tem um propósito. Entendeu? Tem que ter um Eu porquê. nunca cheguei naquela definição e assim, provavelmente eu não vou tentar chegar naquela definição novamente. Porque te exigiu demais. Porque não é teu propósito mais. Não é meu propósito, né? Agora tá querendo correr, Tu tá sabe querendo jogar Tu tênis. sabe que tu até conseguiria, mas ia te exigir Consigo, muita claro, coisa, até porque eu já sei o caminho. Se Se tu conseguiu uma vez, tu vai conseguir de novo. Com certeza, eu consegui 2. Fui convertir 2 vezes. A primeira, como tu falou, né? Bateu na trave e deu, não, vou tentar ganhar, né? Consegui. Mas, cara, outra coisa importante de tudo que você está falando é ter data. O meu campeonato tinha data. Era dia X, eu tinha que estar naquele shape naquele dia. Né? O Vitor tem ali o melhor shape que eu posso conseguir nos meus 40 anos. Se não tem data assim, também vai se perdendo ali, vai empurrando com a barriga a meta, o objetivo, e vai ficando mais difícil de conquistar. Faço 39 em agosto agora, então tem um tempinho ainda para trabalhar. Tem. Mas deixa, eu não sei se tu tá ligado, a gente tem um quadro aqui, Cleimar, que é pesado, mas é do jogo. E a gente, esse casal começou em janeiro, que é o casal Lemos, o Pedro e a Letícia, que são bem gordinhos e acima do peso. E em janeiro desse ano eles também iniciaram um processo de transformação. E a gente até se conectou porque eles começaram a acompanhar o meu e também ajudou a motivar. E aí a gente se conectou e eles foram os primeiros convidados desse podcast e iniciaram um processo de transformação. Seguiram o processo de transformação, só que de uma maneira um pouco mais acompanhada, né, pelos profissionais aqui e tudo mais. E aí eles fecharam um mês agora, né? Eles vieram essa semana no consultório fazer a reavaliação deles, né? E foi um resultado sensacional. Deixa eu só chamar a primeira vinheta. Chama aí a vinheta do nosso quadro do É Pesado, mas é do jogo. Terça-feira à noite, já a nossa tradicional aulinha de tênis. Hoje foi puxado, né? A senhora quase vomitou. Eu falei, vou tomar uma água, eu tô meio seca. Quase vomitei. Olha. Então significa que a aula foi boa. Foi. Quando a gente quase gosta e o professor ainda ele ameaçou a gente. Ele ameaçou? Falou que hoje ia ser uma aula que vários fizeram, vários vomitaram, vários passaram mal. E eu achei que era kkk, brincadeirinha, memezinho. Não era. Eu Mas não chamou o SAMU, ele falou que chamou o SAMU 2 vezes e pra gente não precisou. Graças a Deus. Mas a gente tá do lado do hospital veterinário também, qualquer coisa. Com a posição cavalo. Puta, essa do cavalo me matou. Eu tô rindo. Enfim, o que você falou que ia fazer que eu parei de gravar? Agora, 8h40 da noite, estamos indo finalmente a casa ter o Devido descanso. merecido descanso. Vamos jantar. A vontade de matar um boi e comer ele semi-vivo é muito boa, mas... E muito grande. Principalmente grande. Mas... segura a onda, Jesus. Segura a onda. Eu vou dizer que assim, eu tô com muita fome.
A gente não conseguiu, porque a gente foi na academia, foi um negócio novo na nossa rotina, a gente não conseguiu A gente se atrapalhou. almoçar no horário certo, a gente não tomou o lanche da tarde, enfim, uma bobagem, né? O que seria a desculpa perfeita pra gente enfiar o pé na janta. Mas a gente não vai fazer isso. Não, vamos desligar logo. Fui fazer 10 minutinhos na bike aqui só pra aquecer. Acho que eu não tô passando bem. Vou embora. Você nem tá suado? Olha aqui, ó. Olha isso. Olha aqui, ó, escorrendo. Chegou ele, o mais temido. O odiado. E não é o quarto branco do BBB. Não é o primeiro dia da academia. A gente tá bem na frente dela ali, ó. E fizemos já, né? Fizemos. Treino, como é que chama? Adaptativo, né? Isso, bem De tranquilo. boa só... pra pescar o otário, né? Pra fazer ele Isso, pra quem voltar. fala A gente desse sabe o que a gente é otário. Pra fazer a gente voltar e tá tudo certo. Fala a gente assim, vai ai, voltar. nossa, tranquilo desse jeito, aí eu aguento, até mais do que 3 vezes na semana. Daí, chegando no terceiro dia da semana, a gente já tá querendo o quê? Acabamos de sair da farmácia, Injeção doída. super tranquila, não doeu Não, nada. Doeu? Não doeu nada. Na hora não dói nada, né? Uma beleza na hora. Mas não tá doendo. Tá doendo sim, tá doendo em mim. Tá Você- doendo em mim. Você contraiu o teu músculo. Eu fiquei relaxada. Lógico, só não contraiu um, só que eu não tinha. De resto, Tem que relaxar. Esse é o truque de tomar uma injeção. Eu vou dar uma dica pra vocês que vão tomar injeção um dia. Relaxa. Que quanto mais tenso ficar, mais vai doer. Eu não tô sentindo nenhuma dor. você é expert. Eu já tomei muita injeção na vida por conta de dor nas costas, coluna travada. Já faz muito tempo que eu não tomo. Mas a técnica de se apoiar nas mãos e largar a perna não falha nunca. Não tô sentindo nenhuma dor. E foi a primeira dose de 4. Então assim, vai se preparando. Hoje, sexta-feira, à noite, agora 8 horas, terminamos nossa aula de tênis. E como é que tá a perninha? Não tá tão ruim. Deu pra jogar, deu pra bater de boa ali, mas ainda tá incomodandinho, mas muito pouco. Pro que tava de manhã, ó. A gente fez uma aulinha mais parada também, não menos intensa, mas a gente não correu, a gente mais botou no mesmo lugar. E vamos ver se amanhã cedo a gente vai bater uma bolinha, né, com o povo. Vamos ver como é que tá a perna. Se eu conseguir acordar bem, dessa perna não. Se não pesar toda essa dor amanhã, aí quem sabe a gente vai de E eu vou manhã. parar porque o bracinho tá tremendo, viu? Olha. Meu Deus, tchau. Eu vou falar aqui só rapidamente, né, o resultado. O Pedro, então, abaixou 6,7 quilos em 30 dias e a Letícia abaixou 5,5 quilos em 30 dias. Eles gravaram um vídeo, vai passar ali mais detalhadamente, que foi de gordura, massa magra, mas foram resultados muito bons, muito bons. E isso que eles não começaram a fazer musculação, mas conversei com eles na última consulta, porque eles já vão começar no próximo período, né? Mas tu vê só, um exemplo, por exemplo, a Letícia, que ela tá com, enfim, obesidade ali, grau 3, ela não abaixou nada de massa magra, né? Porque tem toda aquela gordura sendo utilizado de maneira principal, exatamente, né? Mas no decorrer do tempo vai ser importante para se prevenir de lesão. Eu falei para eles, não precisa fazer musculação 5, 6 vezes na semana. Tia, faz 3 treininhos bem feito, ativa a musculatura, tá top. Até porque eles estão jogando tênis e eles querem começar a fazer um cardio também, dar uma caminhada. Então é importante ter pelo menos uma força para não se lesionar nesses esportes, né? Massa demais, pô. Os caras Mas perderam o peso. bem feliz. Baita com o resultado. Eles resultado. começaram juntos, né? Um levou o outro. Isso é importantíssimo. Quando só um começa, a tendência Eles falaram, é parar. eles falaram que eles estão ajudando, tipo, um tá com vontade de ser de dieta, o outro Chama atenção. dá uma puxada, às vezes é Porque um depende do outro, né? Se um sai da dieta, o outro fatalmente vai sair também. Então a gente, ó, freia aí, vamos se ajudar. Ainda uma equipe, mais né? que eles trabalham, o Pedro é comediante, então ele trabalha de noite e tal, mas via de regra eles trabalham em casa, home office, então eles estão o dia inteiro em casa, né? E isso é uma faca de 2 gumes, né?
ela para quem é focado é muito melhor, facilita muito mais fazer dieta. Para quem é desfocado é pior, porque daí se tu não tem uma organização alimentar, Tem tu tudo à disposição ali, né? Exatamente. Tudo Mas depende tô de do que tem na parabéns. geladeira, né? No armário, na geladeira, no iFood. Mas eles estão de parabéns. Estou bem feliz aí com o resultado e eles também. Show de bola. Me empresta ali uma das creatinas. Que o negócio é o seguinte, né? O Cleimar não toma. Mas ele pode dar de presente Mas para alguém que toma. Mas a minha já tá acabando, eu acho que eu vou ficar pra mim. Eu quero falar pra galera aqui da CreaBuild, tá? Essa creatina que é 99,9% pura, os caras têm... Minha namorada toma, então. Ah, então tá aí, ó, fechou o presente. É tua. E os caras entraram no mercado com uma creatina super boa. O cara fica pensando, a creatina é tudo igual. Mas, cara, tem que olhar, tem creatina aí que o cara tá tomando e não é só creatina que tem no produto. E os caras vieram com uma proposta aí diferente, são nossos parceiros e mandaram uma pra ti, que é pra ti, tu pode repassar pra tua parceira, pra ela tomar essa CreaBuild aqui. Excelente, já vou cobrar aí o Cássio. Cássio, ó, precisamos de mais creatinas aqui. Meu irmão, eu queria que tu deixasse uma mensagem pro cara que tá querendo começar, mas tá se enrolando, achando desculpa, sabe? Matraqueando, acorda, bota o despertador e aí desiste, bota mais 5 minutinhos e não vai. E o cara ainda não deu o maldito primeiro passo. Qual é a tua mensagem pra esse cara? Primeiro, toma uma atitude. Ninguém vai pegar você pelo braço e vai tirar de casa. Esse primeiro passo só quem pode dar é você mesmo. Depois, obviamente, vai ter pessoas querendo te ajudar e vão te ajudar e tudo fica mais fácil, mas vai ter que sair de casa. E saia hoje, não deixa para amanhã. Saia hoje, vai dar uma caminhada que seja de 15 minutos, já é um começo. É um começo, convida um amigo para dar uma conversada e uma caminhada em volta da redenção, metade da redenção. É o primeiro passo. Amanhã, bota ali 2, 3 minutos a mais. Semana que vem, mantém a mesma coisa. Procura um médico, faz uma avaliação, procura um nutricionista, procura um profissional de educação física. Tenho certeza que vai mudar a tua vida, você vai ganhar novas amizades, vai se tornar uma pessoa ainda mais feliz, vai se sentir bem com o próprio corpo, vai ter cada vez mais saúde, vai motivar outras pessoas, assim como o Victor também está motivando aí, foi motivado também. Então essa troca é muito importante entre motivar e ser motivado. Eu motivo pessoas também através da minha profissão, mas eu procuro motivação em outros também para fazer, para me superar. Então, essa troca é muito importante. Enquanto a gente está em grupo, essa troca vai sempre acontecer. Saia de casa. Isso só você vai poder fazer. Não deixa para amanhã. Faça isso hoje. É impressionante, cara, como quando o cara termina esse treino. E eu vou falar da corrida, porque eu acho que ela tem um quê especial, eu tô falando. É como se ela tem uma injeção maior, assim, Cara, o exercício aeróbico, principalmente quando tem uma intensidade, parece ser um daqueles mais libera endorfina. É demais, é um prazer. cara. O cara pode achar todas as desculpas pra não ir extremamente irritado e contrariado. Cara, quando tu termina, tu fala, puta, ainda bem que eu fiz essa parada. E eu acho soluções para os meus problemas quando eu tô treinando. Ah, é verdade. Não quando eu tô treinando em altíssima intensidade, porque daí imagina, quando eu termino nem eu não pensa. sei nem o meu nome. Mas quando eu estou treinando em baixa para moderada intensidade, eu tenho alguns problemas para resolver, cara, eu volto, parece que oxigenou, e na verdade oxigenou o meu cérebro, e já é comprovado isso cientificamente. Eu volto, cara, como é que eu não pensei nisso hoje? Cara, bem comum isso. Muito comum. Não só, acho que todo mundo que já sentiu isso, mas os pacientes me relatam no consultório também. Na minha corridinha sempre, agora na sexta-feira, o paciente ali bem bom, baixou 6 quilos de gordura. Nossa. Ele falou, cara, minha corrida, eu vou ali pensando e vou resolvendo coisas do trabalho. Cara, mas durante o exercício o cérebro está mais ativado, né? Por isso que eu não gosto de escutar, muita gente gosta de escutar podcast quando está correndo ou não, eu prefiro ficar pensando na minha vida, no meu dia a dia, o que eu estou resolver, isso me distrai, daqui a pouco acabou a corrida, eu nem percebi.
Pô, não fala isso. A melhor coisa é escutar podcast. Isso eu gosto de escutar no carro. Mas, cara, esses dias eu tava fazendo ali um cardio, ouvindo o podcast, e daí eu escuto uma coisa que eu acho foda e me desconecto. Daí eu não consigo prestar atenção correndo no podcast. Mas aí, eu não consigo prestar atenção. Comigo. Eu presto atenção e daí uma coisa que eu achei legal, eu daí começo a pensar várias coisas relacionadas, daí eu não escutei mais o resto. Mas serviu de alguma coisa, porque me trouxe um ponto para isso aí é foda. Daí eu começo a matutar naquilo, daí quando vê, passou 10 minutos, eu nem ouvi o resto do podcast, mas me trouxe um gatilho para uma coisa que eu achei legal, enfim, ali pensar e tal, e desenvolver. No de alta intensidade, tu só vai treinando teu vocabulário de palavrões, né? Vamos. Normalmente eu penso só mais 1 quilômetro. Irmão, como é que as pessoas te encontram a Companhia dos Cavalos? Mas faço pelo Instagram, cia2.cavalos. Lá no Instagram vocês vão achar. Manda uma mensagem lá, tem um link, vamos falar diretamente com o Leonardo, que é o responsável por atender os novos alunos. Ele vai sanar todas as dúvidas para vocês. E bora lá se juntar aos cavalinhos ali. Da onde esse nome, mano? É legal isso. Todo mundo me pergunta, né? Quando eu comecei a correr, eu tinha uns 98 quilos, né? Então todos me chamavam de cavalo, porque eu gostava de correr prova de montanha. Cara, era todos os caras mirradinhos, 50 e poucos, 60 quilos, e só eu de troglodita. Olha o cavalo, olha o cavalo. Que aí eu já corria razoavelmente bem, então chegava entre os primeiros ali, o cavalo. Aí quando eu fui fundar a equipe, eu pensei, cara, eu tenho que botar alguma coisa associado a mim, mas eu não quero botar o meu nome. Isso não é legal, tipo, quando eu quiser vender, mas tem que procurar. Daí eu fui estudar o que é o cavalo. Cara, o cavalo, na verdade, foi o primeiro amigo do homem, muito antes do cão ser domesticado. O cavalo ajudou os homens no arado das terras, no plantio, quando não existiam máquinas. Era um meio de transporte na época, quando não existia carro, era o cavalo, longuíssimas distâncias. O cavalo ajudava nas batalhas, nas guerras também. O cavalo é um símbolo de amizade, extremamente amigo, fiel, leal ao seu dono. O cavalo tem muita força. Então, tipo, cara, o cavalo tem um... Veloz. O cavalo tem um simbolismo absurdo. Sim, Leão, também remete à nobreza. Uhum. Daí, tá, mas só cavalo não pode. Eu digo, tá, eu tenho que procurar um coletivo, companhia. A única companhia dos cavalos. Aí, na época, o Carlos Mani, que era dono da SNC, ali perto do shopping Iguatemi. Aí era um amigão, ele falou, Rodrigão, não vai pegar. Na época tava a música Eguinha Pocotó. Tuas alunas vão ser chamadas de Eguinha Pocotó. Eu, não, meus alunos são as cavalinhas. E eu chamo todas as minhas alunas de cavalinhas. Cara, mas eu achei bem... Aí ele faz então faz uma pesquisa. Bota os nomes comuns, os nomes em inglês que todo mundo coloca aí, põe as letras, as iniciais do teu nome e vai lá pro Parcão. Eu digo, tá. Botei o Companhia dos Cavalos ali em 7º, numa lista de 10, deu 92%. A galera escolheu o Companhia dos Cavalos. Eu digo, tá aí provado que era tu que queria. Vou pelo meu instinto, viu? É que o nome é muito bom e aí tu conseguiu ter o título de chamar as pintas de cavalinho. Fala, meu cavalinho. E aí o cara se sente pertencente. Exato. E às vezes tem alunos novos que eu não gravei o nome, porque não é nem meu aluno, porque hoje quase não pego aluno, é mais os outros treinadores. E eu não lembro o nome e é uma saída pra mim, daí eu chamo de cavalinho. Que nem o personal da academia que chama todo mundo de monstro. E aí, monstro? Não, mas monstro o quê? Monstrão! Tava, qual é meu nome? Eu já peguei, mas assim, tava, qual é meu nome? Eu tenho um monstro. Tu tem foto disso aí? De tu correndo com 90 quilos? Cara, eu acho que eu tenho no Facebook, depois eu procuro. Tá, se tu tiver, manda pra nós pra gente inserir aí na edição. Irmão, cara, muito obrigado, que papo animal, obrigado pelo convite aí. Sei que sábado é um dia movimentado pra vocês, né? A galera toda correndo em massa, aceitou o convite, veio aqui, deu uma aula pra nós, tenho certeza que motivou uma galera. A gente fica bem agradecido. Prazer é todo meu, sempre podem contar comigo aí. Irmãos, obrigado por mais uma vez estarem aí, tocando junto esse projeto. Isso é mais que um prazer, né? E tu que tá em casa, que segurou até aqui, cara, dá o primeiro passo, né?
Sai daí agora, termina de ver esse podcast, mete o tênis, não precisa ser o tênis de R$1.000, bota um tênis confortável no pé, que tenha tecnologia, sai, vai rodar, começa caminhando, depois segue pra corrida, e aí aproveita nesse meio do caminho, já curte, comenta e compartilha esse conteúdo que a gente faz com todo carinho, uma doação para vocês, para que motive assim como nós, assim fomos motivados. E esse conteúdo, ele se destrincha em vários cortes que estão espalhados por várias plataformas, como o Instagram, shorts do YouTube, e a gente vai iniciar também com o TikTok. Vamos colocar no TikTok, vamos colocar para o maior número de pessoas e perfis diferentes de consumo por aí. E se tiver alguma dúvida, qualquer comentário, nos chama lá no direct do nosso Instagram, do Jogo, ou deixa seu comentário lá no YouTube, que a gente certamente vai buscar uma resposta. Se tu tem alguém que tu gostaria que viesse aqui da tua modalidade, que tu sonha fazer, mas ainda não começou, ou quer melhorar a tua performance nela, dá a tua sugestão que a gente vai atrás. E por aqui fica um beijo. Até o próximo episódio. Tchau!